é como se fosse um prato de doce bem gostoso, né, para a gente poder aproveitar, né, aqueles doces, sentir, preencher a nossa alma com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu trago o abraço fraterno de todos aqueles que fazem os emissários de Jesus e agradeço por todas as pessoas que estão aí, encarnados e desencarnados. Hoje, então, fomos incumbidos dessa tarefa maravilhosa de falar sobre o capítulo 6, Consolador Prometido. Mas antes da gente começar a leitura aqui do nosso texto e conversar sobre ele, né, que a gente vai fazer um breve apanhado e tentar, a gente vai se atrever um pouquinho a interpretar as palavras de Jesus e tentar entender para colocá-las em prática na nossa vida. Esse capítulo 6, o título dele é o Cristo Consolador, né? E o capítulo 6, ele vem exatamente depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, que é considerado por muitos como o coração dessa nossa abençoada doutrina espírita, né? O cérebro ali considerado o livro dos espíritos e o coração é o evangelho segundo o Espiritismo, né? Que vem abordar os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus. E o capítulo antecessor, então, que fala bem-aventurados aflitos, é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha do nosso Mestre Jesus, onde ele nos deixou grandes ensinamentos, que a gente vai passar várias encarnações para poder entender ainda os ensinamentos, o alcance, a magnitude dos ensinamentos que constam no Sermão da Montanha. E uma das bem-aventuranças, então, é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E esse capítulo, que antecede o capítulo 6, ele vem falar da justiça das aflições, ele vem falar das causas das aflições, causas atuais, causas anteriores. Ele vem nos explicar, nos despertar para o entendimento das coisas que acontecem na nossa vida, né? E tem muitos outros títulos, porque esse capítulo é muito grande, que fala das aflições em nossa vida e nos fala o tempo todo das virtudes tão necessárias à nossa compreensão, começando pela virtude da humildade, que a gente não consegue ensinar para ninguém e não consegue aprender com ninguém. A gente desenvolve essa virtude da humildade em nossos corações por meio do amor ao próximo. Mas essa bem-aventurança, ela vem falar também de virtudes tão necessárias que são filhas da humildade, que é a resignação, que é aquela capacidade de compreender, de ter a fé no futuro e entender a justiça de Deus nas nossas vidas, principalmente nos momentos de dor e no momento do sofrimento. É quando as aflições nos visitam e visitam a todos nós de uma forma ou de outra. E também tem outra virtude, que é a resiliência, que é aquela capacidade que a criatura humana pode desenvolver de seguir em frente, de andar um pouquinho mais, de completar o seu caminho. E esse capítulo 6, então, ele vem explicar justamente que consolação é essa que se fala no capítulo anterior. Porque o Mestre Jesus nos dizia, felizes, que é o bem-aventurado, né? Felizes os aflitos, porque serão consolados.
Então, esse capítulo 6, ele vem nos trazer o Cristo Consolador. E vejamos, queridos irmãos e irmãs, como é bom a gente tentar entender os ensinamentos do nosso mestre, né? Vamos ler aqui como começa esse capítulo. Começa com o subtítulo Jugo Leve. Quem estiver com o seu evangelho à mãos aí, por favor, pode olhar. E lá Jesus fala exatamente assim no evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Ele diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que fala isso senão da fé no futuro? O que fala isso senão da confiança na justiça de Deus? É quando o Mestre Jesus se apresenta para cada um de nós, como ele se apresenta o tempo todo. Mas aqui ele nos chama, ele está nos chamando. Ele quer que nós caminhemos até ele. Ele quer que a gente se levante da nossa cadeirinha de acomodação e entre no caminho da verdade e da vida. Que a gente caminhe até Jesus, porque ele disse: eu vos aliviarei. Queridos irmãos e irmãs, analisemos isso. Jesus está dizendo, em outras palavras, e aqui eu me atrevo a interpretar nosso mestre, mas a nossa doutrina tem por ensinamento justamente o instruí-vos e o amai-vos. Então vamos nos atrever a dizer que o mestre aqui falava assim: vem até mim, porque eu sou a fonte. Caminhe até mim, faça o seu trabalho, tome a tua cruz e venha até mim, que eu vos aliviarei com os meus ensinamentos. Eu te mostro o caminho, e eu sou a fonte do amor, a fonte da tolerância, a fonte do perdão, a fonte de todos os sentimentos superiores, e será por mim a fonte que chegarás ao reino dos céus. Então, nesse momento, Jesus nos chama para que nós nos conectemos com ele, para fazermos essa conexão com Jesus. Né? E em seguida, vem esse ponto que nós gostaríamos de falar no dia de hoje, que é Consolador prometido. Eu gosto sempre de contextualizar as coisas um pouquinho, né, para a gente ficar mais ou menos naquela psicosfera do momento em que ocorreram os fatos com Jesus. Quando Jesus nos fala do Consolador, ele antes estava na Santa Ceia. Antes de falar do Consolador, ele estava na Santa Ceia. Num dos seus sermões, chamado o Sermão do Cenáculo. Que Jesus estava na Santa Ceia com os seus discípulos, que eram os iniciados. E ali ele falava de coisas que ele não falava em público. Ele falava um pouco mais, porque os seus discípulos eram criaturas preparadas para receber um pouco mais da sua doutrina de amor. Eles tinham essa capacidade, mas também não compreendiam tudo. E naquela Santa Ceia, naquele sermão proferido, Jesus deixou tantos ensinamentos, a exemplo do Sermão da Montanha, que nós passaremos muito tempo ainda para entender
a amplitude desses ensinamentos. Ali na Santa Ceia, que Jesus sabia que logo após, né, um dia após, ou dias após, se aproximava a sua crucificação, que ele seria preso, que ele seria julgado pelos homens. Ali na Santa Ceia, Jesus reconheceu quem o trairia, porque um espírito puro que era, ele sabia o que ia no coração daqueles homens. E naquela Santa Ceia, ele fez a cerimônia do lava-pés. O nosso Mestre Jesus, o governador planetário, o Espírito puro que encarnou entre nós para nos deixar o caminho, a verdade e a vida. O exemplo a ser seguido, segundo a questão 425 do Livro dos Espíritos, nosso modelo e guia. Ele se ajoelhou aos pés dos seus discípulos e lavou os seus pés. E os discípulos se escandalizaram, porque, segundo os costumes da época, sociedade judaica e machista que era, reservava a atitude, reservava aquele momento de lava-pés para as mulheres. Né? As mulheres estão massacradas pelos homens ao longo dos tempos. E, graças a Deus, hoje estão adquirindo os seus direitos, os direitos de igualdade. Porque os homens, ao longo dos séculos, e ainda hoje em algumas sociedades, e também muitas vezes na nossa, cometem crimes contra as mulheres, sem nem ao menos pensar que é por intermédio de uma mulher que todos nós viemos a esse mundo. Essa bênção da reencarnação, da justiça de bondade do Senhor com todos nós, de nos dar uma nova oportunidade, de deixar a porta aberta para o arrependimento, para que a gente viva de novo e tente fazer a lição de novo. Essa bênção é por intermédio de uma mulher, mas mesmo assim os homens as massacram. Mas nós espíritas, que sabemos também que animamos ao longo das nossas existências corpos de homens e de mulheres, nós precisamos estar atentos para essas situações. E ali naquela cerimônia, então, os judeus, os discípulos judeus, se escandalizaram porque o mestre estava a seus pés, lavando os seus pés, num genuíno ato de humildade perante todos e nos mostrando que homens e mulheres são iguais desde aquela época. Mas logo em seguida, então, Jesus fala para seus discípulos e ele diz, vamos analisar, se vós me amais, guardai meus mandamentos. Vejam que Jesus já começa dando uma alfinetada. Se vós me amais, para quem ele se dirigia? Para seus discípulos. E nós hoje somos discípulos de Jesus? Se nos consideramos discípulos, ele está perguntando para cada um de nós. Vós me amais? Nós amamos Jesus? E em seguida, ele diz, se vós me amais, está dizendo que me ama, então guarda os meus ensinamentos. Né? Guardai meus mandamentos. E que mandamentos são esses? E que ensinamentos são esses? Vamos lembrar de alguns. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nós temos amado? Amai os vossos inimigos. Minha gente, amar os seus inimigos. Justamente aquela pessoa que alguns de nós já tivemos, né? Essa pessoa que nos odeia, essa pessoa que já nos fez o mal, nós temos que orar por elas, porque Jesus está dando o exemplo. Amai os vossos inimigos.
Vamos lembrar de outro. Orai por aqueles que vos perseguem. Quantos de nós fazemos isso? Nós oramos pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Nós oramos pelos amigos. Nós oramos por muitas pessoas, mas nós oramos por aqueles que nos fazem o mal. E aqui eu me lembro de Chico Xavier e principalmente de Divaldo, que tem um livro escrito por Sueli Caldas-Schubert, que conta várias histórias, que Divaldo tinha uma cadernetinha onde ele anotava o nome das pessoas e ele pegava nomes de criminosos dos jornais, anotava ali e orava pelos agressores. Realmente pelos agressores. É um absurdo, né, minha gente? Mas é aí que está realmente o orai por aqueles que vos fazem o mal, por aqueles que realmente, por aqueles que mais precisam, porque quem agride, quem comete o crime, é realmente aquela pessoa mais necessitada de amor. É aquela pessoa que precisa mais do médico, aquela pessoa que está mais doente por conta do ódio, por conta do egoísmo. Vamos lembrar outro ensinamento. Orai por aqueles que vos caluniam, aqueles que nos acusam de ladrão, que nos acusam de cometer crimes, aqueles que nos difamam, que falam de mal da gente pelas costas. Isso tem em todo lugar. Tem dentro das igrejas, dos templos, tem dentro dos centros espíritas, tem dentro da nossa família. Então, é o exercício que todos nós temos que fazer. E quantos outros ensinamentos de Jesus? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoai sempre. Não deixe de perdoar. E ele falava, guardai os meus mandamentos. E continuou, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então vejam só, aqui Jesus nos promete, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Nos dizendo que ele já era o Consolador, mas ele rogaria ao Pai para que enviasse outro que ficaria conosco eternamente. Vejam só. Então, nesse momento, Jesus está dizendo que ele vai ficar conosco para sempre. E até esse momento, sempre as revelações foram personificadas. Num profeta, sempre foi personificada num patriarca, num rei, até em Jesus. Nós tivemos Abraão, Jacó, Israel, tivemos José, tivemos Moisés, tivemos Josué, Davi, Elias, Ezequiel, Jeremias e tantos outros até chegar ao nosso Mestre Jesus. Mas como ele disse para nós que esse novo Consolador ficaria conosco eternamente, ele estava falando de um conceito, estava falando de uma ideia, estava falando de um corpo doutrinário. Continuemos. E ele diz, o Espírito de verdade é esse Consolador, que o mundo não pode receber. Porque naquela época, a humanidade vivia a sua juventude espiritual, a sua infância para a juventude, para a adolescência espiritual. E ele diz, o mundo não pode receber ainda esse Consolador, porque não o vê e não o conhece. Então as pessoas não tinham a capacidade ainda, a maturidade espiritual para compreender o alcance do exemplo de Jesus em suas vidas. O homem precisava de muitas manifestações físicas, de exemplos concretos na sua vida, como as curas e os ditos milagres que aconteciam.
naquela época e muitos praticados, esses prodígios, pelo nosso Mestre Jesus. Mas ele continua. Mas quanto a vós, quem são essas pessoas? Ali no momento eram os discípulos. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ele se dirigia aos discípulos, ele já se dirigia aos cristãos, ele já se dirigia a todos aqueles que seguiriam os seus ensinamentos a posteriori. Mas vejam aqui a advertência. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á as coisas, ou seja, ensinará todas aquelas coisas que nós, cada um de nós, naquela época, se é que estivemos lá, cada um de nós, naquela época, não estava suficientemente amadurecido para entender. Mas esse Consolador viria, então, para levantar a pontinha do véu, como nos fala o codificador Allan Kardec, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no ponto que fala de objetivos da obra, e ele nos diz que a doutrina espírita vem levantar a pontinha do véu. Vejam que o nosso consolador, que o nosso codificador não foi pretensioso nesse momento. Ele dizia que a doutrina espírita, o espiritismo, vinha levantar a pontinha do véu para que pudéssemos entrever melhor os ensinamentos de Jesus. Né? Mas vamos continuar. E ele diz ainda, ele vos fará, o Consolador, vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Vejam só, minha gente, como é complicado isso aí. No momento que o mestre fala que o Consolador nos faria relembrar, é porque ele já sabia de antemão, como governador planetário, que a humanidade iria esquecer os seus ensinamentos. Ele já sabia disso. Mas o Consolador tinha que vir apenas no momento em que a humanidade fosse considerada suficientemente preparada para receber essas verdades. E eis que o advento do Espiritismo vem comprovar exatamente isso, que vem resgatar os ensinamentos cristãos na sua forma primitiva, que vem nos fazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. E eu assisto, às vezes, algumas apresentações, alguns trabalhos, em que a pessoa fica 1 hora falando e não toca uma vez no nome de Jesus. É uma coisa incrível. E a doutrina espírita vem para nos fazer lembrar como o Consolador prometido, cumprindo aquela promessa de Jesus lá atrás, nos fazer lembrar os seus ensinamentos. Não por acaso o Evangelho segundo o Espiritismo vem abordar exatamente os aspectos morais para que pudéssemos, a partir daí, fazer a nossa reforma íntima. Então, queridos irmãos e irmãs, nessa noite de hoje, vou pegar minha colinha aqui que eu anotei. Eu pergunto a todos nesse momento, nós realmente estamos nos lembrando dos ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos? Que vejam que toda a questão aqui se trata do Evangelho do Mestre, que viria novamente numa forma mais completa. O Evangelho de Jesus vindo até nós com explicações
as explicações necessárias à nossa compreensão. Então, nesse momento, levantemos nossas mãos para os céus em agradecimento por estarmos aqui vivenciando essa situação, porque isso é uma bênção muito grande na nossa vida, porque estamos tendo a oportunidade de entrever os ensinamentos do nosso governador planetário. E vejam, queridos irmãos, é um momento também que precisamos nos perguntar: será que a doutrina espírita está sendo pretensiosa em dizer-se o Consolador prometido? Mas analisemos, vamos contextualizar de novo. No século XIX, vivíamos o século do positivismo, vivíamos os reflexos da Revolução Francesa, vivíamos o momento em que a ciência e os filósofos declararam que não precisavam de Deus. Vivíamos o momento das mesas girantes, que os atos mediúnicos eram tratados como objeto de curiosidade em teatros. E eis que o homem escolhido para conduzir essa tarefa hercúlea, ali estava Denisard Rivaio, o nosso professor Allan Kardec, ali estava cético em relação a tudo o que acontecia. E essa trajetória está exposta em obras póstumas, onde se conta os primeiros momentos da vida e do contato do codificador com a doutrina espírita. O momento em que ele começa a raciocinar que para efeitos inteligentes haviam causas inteligentes, né? Que aquelas batidas nas mesas girantes tinham causas. E a partir daí ele desenvolve todo o trabalho, culminando com o advento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, com 531 questões, e posteriormente ampliando a 1019 questões e respostas, onde Jesus, por meio dos seus espíritos trabalhadores, vem nos trazer esse espírito da verdade prometido, que vem nos trazer o conhecimento do mundo espiritual e nos falar que a morte não existe. Vem nos falar sobre a imortalidade da alma. Vem nos falar da justiça da reencarnação. Vem nos falar de tantos outros postulados da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, que é ação e reação, e vem nos consolar, porque a doutrina vem nos consolar dizendo que a vida continua. E a única doutrina do mundo, doutrina filosófico-religiosa, científica, que nos fala do mundo espiritual. Porque nenhuma outra doutrina no mundo nos explica como é o mundo espiritual, e a doutrina espírita vem nos revelar. Ela vem nos consolar. Ela vem nos falar que a nossa principal missão nesse mundo é com essa vida atual. Que estamos inseridos no contexto de uma família espiritual e que não estamos aqui por acaso, porque o acaso não existe. E vem reviver, então, todos os ensinamentos de Jesus e nos dizer: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Seja bem-aventurado nas aflições. Mas aí a gente pergunta: mas eu tenho que ficar feliz com a dor? Eu tenho que ficar feliz com o mal que acontece na minha vida?
é assim. Essa doutrina ensina, então, que é somente por meio do sofrimento que eu vou conseguir me elevar moralmente. Analisemos, queridos irmãos, a nossa doutrina, o nosso Consolador prometido de Jesus, o nosso Mestre Jesus, por meio dos seus Espíritos, vem nos dizer que fomos criados simples e ignorantes. Cada um de nós. Todos fomos criados exatamente do mesmo jeito. E nenhum de nós teve qualquer privilégio em relação ao outro. Todos nós recebemos as mesmas ferramentas. Lembrando da parábola do semeador, as mesmas sementes o semeador saiu a semear. E todos nós recebemos essas sementes para plantarmos em nossos terreninhos do coração. Mas o que muda entre cada um de nós, o que muda de uma pessoa para outra, é a sua caminhada. Porque aí tem outro postulado da doutrina espírita, que diz que todos nós temos livre arbítrio. Por isso, irmãos e irmãs, ainda hoje, ligamos a TV e, estarrecidos, nos deparamos com criaturas de Deus tirando a vida de outras criaturas de Deus. Mas, mesmo assim, o livre-arbítrio é respeitado. As nossas caminhadas, então, que determinaram a nossa história. As nossas escolhas fizeram a nossa caminhada e chegamos até aqui. E essa doutrina também nos ensina que nós somos a melhor versão de nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Quando qualquer um de nós, incluindo a mim mesmo, um dia questionarmos a vida e as coisas que acontecem na nossa vida e dizermos que a nossa vida é ruim, que a nossa vida é difícil, não pensemos assim, porque nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Eu sou o melhor Elias Machado da minha história. Por isso eu sempre digo, outro dia eu estava numa apresentação e uma irmã perguntou e falou sobre terapia de vidas passadas, regressão hipnótica. Eu, logicamente que eu disse que não era uma prática espírita, como não é, mas que cada um de nós não precisa fazer viagem ao passado. Por que eu vou fazer uma viagem ao passado para saber que eu era pior do que hoje? Mas as pessoas costumam fazer isso, sei lá, por orgulho, vaidade, para dizer que foi uma rainha ou um rei em outra existência. Isso não altera nada na nossa vida. Na verdade, nós devemos ficar envergonhados. Mas hoje nós somos a versão top. Top 10 de cada um de nós. Não é, queridos irmãos? Mas essa doutrina, então, ela vem nos trazer todos esses postulados. E ensinar que, se estamos na nossa melhor versão, precisamos nos encontrar com Deus. Porque o homem não chegará a lugar nenhum no seu egoísmo. E é justamente esse egoísmo do homem que provoca o mal em sua vida. É o orgulho do homem, é a vaidade do homem, é o ódio, é a raiva, é a cólera, é a intolerância, que são as nossas imperfeições. São elas que trazem as aflições na nossa vida. Nós não precisamos da dor para evoluir. Nós só precisamos de trabalho, arregaçar nossas mangas e trabalhar por meio do amor. Porque esse Consolador prometido nos ensina ainda que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é um sentimento complexo que engloba o perdão, o amor em ação, que engloba a tolerância, o respeito, a fraternidade,
e tantos outros sentimentos superiores, como a empatia, a compaixão, a solidariedade, tudo isso está incluído no combo da caridade. E fora da caridade não há salvação, significando dizer que não é uma salvação em que nós levantaremos uma mão, em que nós da boca para fora iremos dizer que acreditamos, que temos fé, e a nossa vida vai se transformar de repente, e a prosperidade econômica e financeira vai acontecer na nossa vida, porque a doutrina espírita em momento algum fala isso. O cristianismo redivivo, que é o espiritismo, ele nos diz que nós apenas conseguiremos evoluir na nossa vida por meio do trabalho. Não por acaso o livro dos Espíritos nos traz aquelas 11 leis morais, e uma delas é a lei do trabalho. E como, fazendo aqui uma referência a Joana de Ângeles, como Joana de Ângeles nos fala no livro As Leis Morais da Vida, ela diz: não te permitas a hora vazia. Não te permitas a hora vazia, significando que todos nós devemos aproveitar cada momento como se fosse o nosso último. Até porque nós não sabemos realmente se ele será o último. Porque nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida daqui a 20 minutos, daqui a meia hora. E Jesus já dizia e falava àquele senhor que estava se vangloriando das suas colheitas, dos seus celeiros cheios. E ele disse: pobre homem, hoje a morte irá visitá-lo, assim como visitou. Porque nós não temos a propriedade de nada que recebemos nessa vida que seja de origem de natureza material. A nossa propriedade é a origem espiritual, a natureza espiritual. Todos os bens materiais que passamos toda a nossa vida cuidando, nos preocupando, brigando, envidando todos os nossos esforços, colocando nosso coração nesses bens, todos eles deixaremos no dia que o nosso corpo precisar voltar à natureza. No dia em que o nosso fluido vital esgotar e precisamos terminar a nossa jornada terrena, nós deixaremos tudo. Mas levaremos conosco os sentimentos, levaremos conosco o aperfeiçoamento moral, levaremos conosco todo o aprendizado que conseguirmos para o mundo espiritual. Queridos irmãos e irmãs, lembrem que a gente falou sobre a passagem de Jesus no início desse capítulo, sobre o jugo leve. Aí a gente se pergunta, que jugo leve é esse? Por que esse jugo é leve? Né? Por que essa lei é suave? E Jesus também se refere aos trabalhadores da última hora. Mas o jugo é leve porque todos nós, cada um de nós, que consegue captar e compreender a necessidade de conhecer a si mesmo. E vejam, queridos irmãos e irmãs, conhecer a si mesmo não é mergulhar em si para ali ficar, apenas olhando para o seu interior e descobrindo tantas imperfeições e limitações que todos temos. Ou nos encantando, como Narciso, com as nossas pequenas qualidades de espíritos que vivenciam no mundo de provas e expiações, que todos nós estamos exatamente no mesmo barco. Mas nós precisamos, queridos irmãos, olhar para nós num ato de humildade. Porque é o momento em que o homem dobra seu joelho perante Deus e olha para si e enxerga dentro de si as suas finitudes, as suas limitações, e consegue compreender que é uma criatura imperfeita. Mas é a partir desse sentimento de humildade perante Deus
que o homem deve olhar para o seu próximo. Lembremos dos espíritos missionários que nos deixaram tantos exemplos, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como um que está vivo entre nós, Divaldo Pereira Franco, todo o trabalho que ele faz, como tantos outros anônimos que ninguém conhece, mas Deus sabe. Observemos essas criaturas abençoadas, esses missionários, que fazem da sua vida um ato de dedicação, um ato de louvor a Deus com os seus atos. Como Madre Teresa de Calcutá, que era chamada para voltar ao convento para descansar, para dormir, e ela dizia: minha filha, vamos atender só mais uma pessoa. Minha filha, vamos ficar só mais um pouquinho. E assim ela ia ficando. Naquele sentimento completo de compreensão, aquele sentimento de abnegação, de renúncia. Porque amar, sim, irmãos, é renúncia. Mas que renúncia é essa? É a renúncia ao nosso egoísmo. É a renúncia ao nosso orgulho. E essa doutrina abençoada que aqui está, a doutrina espírita, o espiritismo, ela não vem para nos falar de fenômenos. Ela vem nos ensinar a lidar com a nossa capacidade de comunicabilidade com os espíritos, que são espíritos como nós, que já não têm mais o corpo, que se comunicam. Essa doutrina vem nos ensinar a lidar com esse dom, o dom mediúnico, numa mediunidade para Jesus. Com os exemplos do nosso Mestre Jesus, com sua mediunidade plena. Essa doutrina não vem nos falar de fenômenos. Essa doutrina não vem nos falar de ciência. Não vem nos falar de filosofia apenas, ou apenas de ciência. Ela é religião, ciência e filosofia ao mesmo tempo. Ela se complementa. Mas essa doutrina, o Consolador Prometido, nós não podemos esquecer em momento algum que vem nos chamar. É um chamado. O chamado para quê? Para o recomeço. Porque em algum momento na nossa existência espiritual, em existências pregressas, nós perdemos a pureza dos nossos corações. Nós nos afastamos de Deus. E se estamos aqui agora buscando o Evangelho, tentando compreender, como falou minha amiga Cláudia Cândida no início, nós estamos aqui numa quarta-feira, às 20 horas, lembrando de Jesus, reunidos em seu nome, então nós estamos procurando o caminho da verdade e da vida, e não podemos, em momento algum, queridos irmãos, esquecer o orai e vigiai. Não sejamos como os discípulos de Jesus, que ficaram às portas do Getsêmani, fazendo a guarda, fazendo a vigilância, e por 3 vezes Jesus precisou chamá-los à vigília, porque estavam dormindo. E lá no livro Fonte Viva, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagem de Emmanuel que diz mais ou menos assim, acho que é a mensagem 81, que diz: por que dormis? Por que nós não nos permitimos dormir? Por que nos permitimos as horas vazias? Por que não aproveitamos então para amar? Por que é tão difícil amar? Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos simples. Se nos consideramos, então, os trabalhadores da última hora, então aproveitemos bem essa oportunidade de trabalho para recebermos o galardão do mesmo jeito que os demais. Porque essa parábola, que é complexa, ela é apenas compreendida pela ótica espírita. Porque ela se refere a oportunidades. Todos recebemos as mesmas oportunidades. Nossas caminhadas é que são diferentes. A dor que acontece na nossa caminhada, nós muitas vezes somos o artífice dessas dores, como está ensinado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5.
O homem, a criatura humana, na maioria das vezes, é o artífice das suas dores. E, queridos irmãos, a dor, ela vai nos visitar de alguma forma. O que muda é o sofrimento. Nós poderemos sofrer mais ou menos, de acordo com a nossa compreensão dos ensinamentos evangélicos, de acordo com o despertar das nossas almas, com o desabrochar dos nossos corações para os sentimentos superiores. Porque aqui nós falamos não de religião, mas de saúde mental, porque a própria ciência hoje se debruça sobre essa realidade, que os sentimentos superiores têm a capacidade de fazer os tão falados prodígios e milagres na vida dos homens, que são apenas fatos que ainda não foram explicados, como o nosso codificador nos explica no livro dos médiuns. Que os milagres nada mais são do que fatos científicos, do que leis naturais que ainda não compreendemos. E nós podemos mudar, nós podemos passar a mudar esse mundo do qual a gente tanto reclama. Porque aqui nós estamos na condição também de criaturas de Deus, mas de co-criadores da obra divina. Nós temos responsabilidade, sim, uns para com os outros, partindo do próximo mais próximo para o próximo mais distante. E não precisamos, queridos irmãos, fazer todos aqueles ensinamentos, não precisamos nos preocupar em abraçar o mundo com os nossos braços que são curtos, mas nós podemos começar agora a desenvolver um a um os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós podemos desenvolver a fé no futuro por meio da resignação. Nós podemos desenvolver a confiança em Deus por meio da resiliência, do caminhar um pouquinho mais, para entrar nesse caminho da verdade e da vida e chegar ao reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. Mas só chegaremos por meio do desenvolvimento e da compreensão da doutrina do nosso Mestre Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu queria deixar essa singela contribuição na noite de hoje para que a gente reflita, porque eu seria extremamente arrogante se eu chegasse aqui e dissesse que iria esgotar ou que eu iria falar de todo o capítulo. Eu não tenho condições para isso, mas nós temos condições de despertar as nossas reflexões, de tentar colocar, de praticar, de fazer, de orar e vigiar. Vigiar é guardar esses ensinamentos que estão sendo relembrados pela doutrina espírita, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do perdão, da tolerância, do respeito, do amor, da compaixão, da empatia. Um a um, nós podemos praticar cada um desses sentimentos superiores na nossa vida. Assim, queridos irmãos, nós podemos despertar as tão faladas virtudes. Nós precisamos mergulhar em nós mesmos para conhecermos nossas imperfeições, mas com vistas ao amor ao próximo. Porque se mergulharmos em nós mesmos, como ensinava o filósofo, e ficarmos aí, nós não estamos fazendo nada além de Narciso, além da nossa vaidade e do nosso orgulho. Precisamos compartilhar, porque os talentos, a parábola dos talentos, são para todos, para que compartilhem com os irmãos. Porque o tesouro de Deus tem que ser compartilhado, porque assim ele se multiplica. Essa é a grande sacada da parábola dos talentos. Queridos irmãos e irmãs, então eu deixo aqui o meu muito obrigado pela atenção e me coloco sempre à disposição dessa casa de amor e trabalho para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. Muita paz para todos. Muito obrigado. Ô Elias, nós é quem agradecemos pela sua disponibilidade e sua boa vontade em estudar, se preparar para trazer para nós tanto conhecimento. E lembrar, não é, que nós somos privilegiados, fomos agraciados por termos tanto conhecimento, por termos acesso a esse Consolador prometido.
mas nós não podemos esquecer que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Nós seremos muito cobrados porque nós recebemos muito. Então, que nós possamos fazer o bom uso desse conhecimento vasto que nós temos nessa atual reencarnação. Então, fica aqui a nossa gratidão pelo seu trabalho, um trabalho muito bom, Elias, como sempre, muito bom, tá certo? Leve um abraço para a sua instituição, de todos aqueles que fazem os Semeadores da Fé, e que nós possamos, muito em breve, nos encontrar. Quero deixar um grande abraço também para todos vocês que estão aqui conosco, participando, que fizeram essa escolha feliz, e que bom que nós estamos juntos, não fisicamente, mas estamos juntos no coração, tá certo? Então, para encerrar o nosso trabalho, nós queremos pedir ao nosso irmão Arnaldo. Está por aí, Arnaldo? Ele estava, né? Genilson, você pode fazer a prece, Genilson? Posso? Vamos orar, então. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amado Mestre, te agradecemos por essa oportunidade que nos permitiste de estarmos aqui nessa reunião, ouvindo esse cântaro de informações, de tudo sobre o teu Consolador. E assim, Mestre querido, te rogamos que neste momento nos proteja, nos ilumine, nos abençoe e que nos conceda a sua paz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito grato, Elias. Beijão para você. Muito grato. Beijão, beijão, Boa noite a todos. Beijo. Rogério, Denilson, Aparecida. aqui para você. Boa noite a todos. Laura, Rê. Boa noite a todos. Boa noite.